Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Hayley Crochês. No tutorial de hoje eu vou te ensinar a fazer esse tapete modelo sapinho feliz. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Esse tapete ficou com a medida de 86 centímetros de comprimento e o peso final foi 622 gramas. Vocês podem estar pedindo no valor de R$ 160 a R$ 180, dependendo da sua região. Caso queira ele maior, vocês podem aumentar, seguindo as orientações que eu irei passar para vocês no decorrer do vídeo. Uma dica extra é caso vocês tenham ponto apertado, sugiro utilizar a agulha número 4 para esse trabalho. Outra coisa bem importante, eu não vendo cursos fora da plataforma. Então, todas as aulas que eu posto aqui, vocês só gastam apenas na internet. Tem pessoas fraudulentas vendendo as minhas aulas via Pix na internet. Tanto minha como de outras pessoas. Então, vocês não caiam nessa. A única coisa que é cobrado é a sua internet para assistir os meus vídeos. Então, vamos conferir agora o passo a passo e denuncie essas pessoas. Vou utilizar o fio verde, como vai ser o sapo, né? Como eu já fiz várias peças do sapinho, aí hoje eu vou mostrar como eu fiz o passo a passo. Então, para a base do verde, nós gastamos aproximadamente 198 gramas a 200 gramas, ok? Então, uma orientação a mais. Aqui é barbante número 6. Caso vocês tenham um ponto apertado, sugiro utilizar uma agulha maior de numeração 4. Assim, o seu trabalho vai crescer um pouco mais, a sua peça vai se abrir um pouco, ok? Aqueles pontos mais apertadinhos, eu sempre indico utilizar uma numeração maior. E você que tem um ponto mais frouxinho, podem utilizar a agulha certinha entre a 3,5 ou a número 3, tá? Quem tem um ponto mais frouxo, vocês podem utilizar a número 3, ok? Ou então, podem utilizar a número 3,5. A indicada é a 3,5 para barbante número 6. Caso tenha um ponto apertado, sugiro utilizar sempre uma agulha maior. Assim, seu trabalho vai dar uma diferença a mais, ok? Para iniciar a peça, eu vou fazer o círculo mágico. E dentro desse círculo mágico, vamos iniciar a nossa primeira volta. Vou fazer aqui 3 correntinhas simbolizando aqui o meu primeiro ponto alto. Vou laçar minha agulha e dentro desse círculo vou fazer mais 23 pontos altos. Vou fazer aqui mais 23 pontos altos. Ao contar com as 3 correntinhas que iniciei, vou ficar aqui no total de 24 pontos altos. Vou fazer aqui os 24 pontos altos e retorno com vocês no finalzinho. Estou aqui chegando aqui no finalzinho. Fiz aqui no total de 24 pontos altos. Aqui, vou fechar esse círculo. Ó, caso não queira iniciar com os 24 pontos altos, vocês podem iniciar com 12 pontos altos e fazer, na segunda carreira, fazer os aumentos. 2 pontos altos para cada. Caso não queira iniciar aqui, ó, com os 24 pontos altos. Então, aqui, ó, dou uma fechadinha nesse círculo, dou uma arrumadinha. Ok? Aqui, eu vou dar uma puxadinha assim, ó. Aqui vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou pular o primeiro ponto dos 24 e já vou para o segundo ponto. Passo a minha agulha de trás para frente, ó. Aqui, o segundo ponto. Vou puxar essa laçadinha aqui para trás. Desta forma aqui, ó. Ficando essa laçadinha simbolizando o ponto em que pulei. Certo? Vou puxar o fiozinho do barbante assim, ó, pro lado. Venho aqui, onde a laçadinha está, ó. De trás do ponto, né, ó. E venho aqui, ó. Ó, o laçadinho está aqui. E aqui no ponto, vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha. Aqui já simboliza o primeiro ponto alto. Agora, laço a minha agulha, volto no mesmo ponto e faço aqui o primeiro aumento. Fiz o primeiro aumento. Laço a minha agulha, vou para o próximo ponto e faço um ponto sozinho. Vou para o próximo ponto, trabalho um aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Feito o aumento, faço no próximo ponto um ponto sozinho. Fiz um ponto sozinho, no próximo ponto faço o aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Seguindo essa orientação, faço isso por toda a minha volta. Faço um ponto sozinho, no próximo 2 juntos. Um sozinho, no próximo 2 juntos. E no total, vamos ficar com 12 aumentos. Vou fazer isso e retorno com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, vou fazer aqui o último aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E naquele tracinho que ficou, ó,
onde eu pulei aquele ponto, ficou um tracinho, aqui faço o último ponto alto. Feito isso, caso não queira fazer assim como eu estou fazendo, vocês podem finalizar com o ponto baixíssimo no primeiro ponto. No entanto, eu estou fazendo assim. Uma puxadinha, pulo sempre o primeiro ponto e vou para o segundo ponto, certo? Caso não queira fazer assim, vocês podem prender com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Ó, então aqui fiz o último ponto, dou uma puxadinha, pulo o primeiro ponto, vou para o segundo ponto, passo a minha agulha de trás para frente, ó. Vou puxar essa laçadinha, onde irá se formar o ponto invisível, né? Mais ou menos isso. Ó, ficando assim. Vou puxar a laçadinha aqui, ó, o fio do barbante. A minha laçada está aqui, ó. Então, aqui, volto e faço aqui um ponto baixo e uma correntinha, simbolizando o primeiro ponto. Volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto, formando assim o primeiro aumento. Ó, fica dessa forma. Então, aqui, ficamos com 12 aumentos. A cada carreira, vamos ficar com os 12 aumentos. O que vai mudar é que a cada carreira entre os aumentos, vai aumentar a quantidade de pontos. Nessa segunda carreira, entre os aumentos, ficou com um ponto alto. Nesse agora vai ser 2 pontos altos sozinhos. Ó, fiz o aumento, o primeiro aumento, correto? Ó, notem que na carreira de baixo é um ponto alto sozinho entre os aumentos. Nessa vai ser 2 pontos sozinhos, 1. Próximo, 2. E no próximo já vamos fazer o aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Deu uma enganchada aqui, ó. 1 e 2. Fiz o aumento, faço 2 pontos sozinhos. 1 e próximo, 2. Fiz os 2 pontos sozinhos, vou para o último ponto aqui do aumento e faço aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Fiz o aumento, faço 2 pontos sozinhos. 1 e 2. Fiz os 2 pontos sozinhos, já passo e faço o aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, seguindo essa orientação, faço isso por toda a minha volta e retorno. Outra coisinha, esse fiozinho aqui do círculo mágico, vocês podem passar por entre os pontos e esconder ele, certo? Então, cheguei aqui no último aumento. Vou fazer aqui o último aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Fiz o último aumento, vou trabalhar os 2 pontos sozinhos. 1. Próximo, ó. 2. Fiz os 2 pontos sozinhos. Lembrando que, caso queira, já pode prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. No meu caso, eu estou fazendo dessa forma. Dou uma puxadinha, ó, na laçadinha, pulo sempre o primeiro ponto, vou para o segundo ponto, passo a minha agulha de trás para frente, puxo essa laçadinha aqui para trás, ó, formando assim um ponto invisível. Então, aqui, volto aqui, ó, e faço um ponto baixo, faço uma correntinha, simbolizando assim o primeiro ponto. Volto no mesmo espacinho, trabalho mais um ponto alto, formando assim o primeiro aumento da nossa volta. Esse tracinho aqui, ó, simboliza o ponto em que pulei. Agora, notem que na carreira anterior eu trabalhei 2 pontos sozinhos. Nesse será 3 pontos sozinhos, já fiz o primeiro. Próximo, o segundo. Próximo, o terceiro. E no último aqui do aumento, vou fazer o aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Fiz o aumento, faço os 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. 3 pontos sozinhos. No próximo, que é no último do aumento, vamos fazer o aumento. Seguindo essa orientação, faço isso por toda a minha volta e retorno com vocês. Então, cheguei aqui no finalzinho, fiz o último aumento, agora trabalho os 3 pontos sozinhos. 1, 2
E 3 aqui, ó, no tracinho, né? E puxo a laçadinha, pulo o primeiro ponto e já vou para o segundo ponto. Lembrando que caso não queira fazer assim, vocês podem fechar com o ponto baixíssimo no primeiro ponto. Então, pulo o primeiro, vou aqui para o segundo, passo a minha agulha de trás para frente, ó. Vou puxar essa alcinha aqui, ó, para trás. E aqui, ó, volto aqui novamente, ó. E faço aqui um ponto baixo e uma correntinha simbolizando aqui o primeiro ponto alto. Volto e faço mais um ponto alto aqui junto, ficando o primeiro aumento da nossa volta. Na carreira anterior, trabalhei 3 pontos sozinhos. Nessa já vai ser 4 pontos sozinhos. Lembrando que a cada carreira automaticamente vai aumentando as quantidades de pontos. Fiz aqui o primeiro, próximo o segundo, próximo o terceiro, próximo o quarto. Então, aqui, trabalhei 4 pontos sozinhos, já cheguei aqui no aumento, onde vou fazer o aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Fiz o aumento, faço os 4 pontos sozinhos. 1, 2, enganchado aqui. 2, 3 e 4. Então, eu fiz aqui 4 pontos sozinhos. Fiz os 4 pontos sozinhos, já cheguei aqui no aumento. E faço o aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Seguindo essa orientação, vou fazer isso por toda a minha volta e retorno com vocês. Então, aqui fiz o último aumento, agora eu vou fazer os 4 pontos sozinhos finais. 1, próximo, 2, né? 3 e 4. A cada carreira, vai aumentando a quantidade de pontos entre os aumentos. Puxa a laçadinha assim, pulo o primeiro ponto, venho aqui para o segundo ponto, passo a minha agulha de trás para frente, puxo essa alcinha aqui para trás, ó. E aqui eu já faço aqui, ó, um ponto baixo e uma correntinha, simbolizando um ponto alto. Volto e faço mais um ponto alto, formando o aumento. Então, aqui de início, já subi aqui o primeiro aumento. Então, fiz junto com vocês 5 carreirinhas. Para dar continuidade, para que a aula não fique muito longa, vamos continuar fazendo dessa mesma orientação. Fazendo ponto alto em cima de ponto alto, aumento em cima de aumento. Automaticamente vai aumentando as quantidades de pontos entre os aumentos, tá? Nessa carreira número 5 foi 4 pontos sozinhos, no próximo 2 juntos, 4 sozinhos no próximo 2 juntos. Nessa próxima agora, vai ser 5 pontos sozinhos, no próximo 2 juntos. Na outra, 6 pontos sozinhos, no próximo 2 juntos, depois 7, 8, 9. Automaticamente vai aumentando a quantidade de pontos. Então, aqui já iniciamos fazendo o primeiro aumento. Fiz o aumento, vou para o próximo ponto e trabalho. Ponto alto em cima de ponto alto. Nessa volta aqui, que é a de número 6, vai ser 5 pontos sozinhos, pois na anterior foi 4 pontos sozinhos. Nessa será 5. Fiz os 5 pontos sozinhos, chegando assim, ó, sempre aqui no último ponto do aumento, vamos fazer aumento em cima de aumento. Então, não tem erro. Vamos fazer aqui mais 11 carreiras, contando com essa aqui que iniciei, e retorno junto com vocês. Então, chegando aqui no finalzinho, já fiz as 11 carreiras que faltava. Vou fazer aqui o último aumento, que é 2 pontos altos juntos, e vou mostrar a vocês quantos pontos ficou entre os aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, entre os aumentos, fiquei com 15 pontos altos. Entre os aumentos, fiquei com 15 pontos altos. Ok? Aqui, vocês já podem prender com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Correto? No entanto, eu vou dar uma puxadinha assim. E vou fazer aqui diferente, ó.
Então, aqui, na última carreira do meu trabalho, fiquei com 15 pontos entre os aumentos. Aqui, puxei a laçadinha, vou pular o primeiro ponto, venho para o segundo, passo a minha agulha de trás para frente, vou puxar esse fio, ó. Vou virar o trabalho. Lembrando que vocês podem finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto, tá? Já é a última carreira aqui do verde. Passo a minha agulha assim, ó. Pego aqui o próximo ponto aqui, pegando essas duas alcinhas de trás, ó. E puxo esse fiozinho assim, ó. Assim fica bonitinho, ó. Mal dá pra ver, ó. Fica certinho. Certo? Lembrando que vocês podem prender com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Então, eu fiz aqui as carreiras que estava faltando. Agora, eu vou mostrar pra vocês certinho. Ó. Entre os aumentos, ficou 15 pontos na última carreira. Para que não haja erro. Agora, eu vou fazer aqui o resumão. Tá? Na primeira carreira fiz 24 pontos altos, na segunda carreira fiz um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, ficando com 12 aumentos. Na terceira carreira, eu trabalhei dois pontos sozinhos, no próximo 2 juntos. Na próxima, 3 pontos sozinhos, no próximo 2 juntos, 4 sozinhos, no próximo 2 juntos. A cada carreira aqui, ó, notem que aumenta as quantidades de pontos entre os aumentos. Vale lembrar que caso queiram uma peça maior, a minha ficou com 87 centímetros de comprimento, vocês vão fazer mais carreirinhas aqui da base do verde, tipo 18 a 20 carreiras. Aqui na minha eu fiz apenas 16 carreiras com o verde, certo? Então aqui já vamos mudar de cor, vou passar aqui para o cru número 6 para dar continuidade ao trabalho. Então agora vamos iniciar a próxima carreira, que vai ser com o fio cru, que vai ser a minha carreira número 17. A carreira número 17 vai ser no cru. Vocês podem pegar em qualquer espacinho desse, onde tem o último aumento. Vou fazer a laçadinha inicial para iniciar meu trabalho. E a minha carreira de número 17 vai ser idêntica. Vai ser idêntica às demais, onde eu vou fazer. O que vai mudar é que eu vou pegar aqui a alcinha de trás do ponto. Para que assim fique um detalhe na peça. Vou pegar aqui o último ponto do aumento. Vou pegar minha laçadinha. Deixa eu refazer aqui. Deixa eu procurar aqui. Aqui onde iniciei, é bom que o fio fica tudo certinho. Fica tudo de um lado só. Então, aqui, vou pegar aqui, ó, o último ponto do aumento, puxo a minha laçadinha aqui, ó. Aqui eu faço uma correntinha e um ponto baixo aqui. Deixa eu refazer. Fiz uma correntinha e faço aqui um ponto baixo. Faço aqui uma correntinha. Simbolizando aqui o primeiro ponto alto. Como estamos aqui no aumento, né? Vou fazer mais um aumento. Mais um ponto, quer dizer. Simbolizando aqui o primeiro aumento. E pegando a alcinha de trás, vou trabalhando. Ponto alto em cima de ponto alto, pegando a alcinha de trás. Então, não tem erro. Nessa volta número 17, vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, aumento em cima de aumento. Na carreira anterior, ficamos com 15 pontos sozinho entre os aumentos. Nessa carreira número 17, vamos ficar com 16 pontos sozinhos entre os aumentos. Então, vou fazer a minha carreira número 17, seguindo ponto alto em cima de ponto alto, aumento em cima de aumento, até chegar no finalzinho, onde retorno junto com vocês. Não tem erro. Então, aqui, tô chegando no finalzinho aqui, vim fazer aqui junto com vocês, ó. Faço aqui o meu último ponto. E aqui, eu vou prender com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, tá? Então, aqui, ó, fica dessa forma. Trabalhei ponto alto em cima de ponto alto, aumento em cima de aumento. Agora, aqui, vamos iniciar a nossa volta de número 18. Aqui, onde eu finalizei com ponto baixíssimo, entro aqui e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha aqui, já simboliza o primeiro ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço o segundo ponto alto. Próximo ponto, o terceiro ponto alto. Agora, aqui, eu vou fazer com uma correntinha, mas vocês vão fazer com duas correntinhas. Lembrem que faça com duas correntinhas. Fiz uma correntinha, pulo um ponto de base, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. Próximo ponto, o segundo ponto alto. Próximo ponto, o terceiro ponto alto. Fiz os 3 pontos altos, faço duas correntinhas. Aqui no vídeo estou fazendo apenas uma, mas é para fazer com duas correntinhas, certo? Pulo um ponto de base, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo segundo ponto alto, e aqui no próximo terceiro ponto alto.
Fiz 3 pontos altos, faço 2 correntinhas. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Próximo, o segundo ponto alto. Próximo, o terceiro ponto alto. Então, aqui, eu fiz aqui no vídeo com uma correntinha, mas eu indico fazer com 2 correntinhas aqui nessa volta, tá? Então, seguindo essa orientação, vou fazer isso por toda a minha volta e retorno com vocês. Fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulo um de base, volta e faz os 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulo um de base. E assim por toda a minha volta. Vou fazer isso e retorno com vocês já no finalzinho. Então, aqui chegando no finalzinho, vou fazer aqui o terceiro ponto. Faço aqui 2 correntinhas, lembrando que tem que fazer 2 correntinhas. Aqui no vídeo estou fazendo apenas um. Vou no primeiro ponto alto que iniciei, um ponto baixíssimo. Então, aqui, eu fiquei no total de 54 grupinhos de 3 pontos altos intercalados de 2 correntinhas de separação. 54 grupinhos de 3 pontos altos intercalados de 2 correntinhas de separação. Notem aqui, ó, deixa eu botar assim, ó, que eu fiz com uma correntinha, ó, e deu uma pequena emborcada assim, ó, certo? Porque aqui já era para ter colocado 2 correntinhas, no caso eu não coloquei. Por isso que eu adianto logo que façam com 2 correntinhas de separação entre o grupinho de 3. Agora aqui, vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no espacinho de correntinha. Ó, caminho com ponto baixíssimo até chegar no espacinho de 2 correntinhas, que aqui é uma, mas o certo será 2 correntinhas. Aqui eu já faço 3 correntinhas, equivalente ao meu primeiro ponto alto. Laço a minha agulha, volto no espacinho e faço mais 2 pontos altos para completar os 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, agora sim, vou fazer as 2 correntinhas de separação. Vou para o próximo espacinho de correntinhas e faço os 3 pontos altos. 2 e 3. Fiz os 3 pontos altos, faço 2 correntinhas de separação. Vou para o próximo espacinho de correntinha e faço os 3 pontos altos. Lembrando que caso tenha um pontinho apertado e queira uma peça maior, vocês vão utilizar uma agulha número 4, ok? Fiz aqui 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação. Vou para o próximo espacinho de correntinhas e faço os 3 pontos altos. Seguindo essa orientação, vou fazer isso por toda a minha volta e retorno com vocês no finalzinho, para que assim o vídeo não fique muito longo. Estou chegando aqui no finalzinho, faço 2 correntinhas, venho aqui no último espacinho de correntinhas e faço o grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Faço aqui 2 correntinhas, venho no pezinho da terceira correntinha, prendo com um ponto baixíssimo. Finalizando aqui a minha volta de número 19. A próxima carreira, vamos caminhar com um ponto baixíssimo até chegar nos espacinhos de 2 correntinhas. Aqui, já faço um ponto baixíssimo, subo as 3 correntinhas para iniciar o grupinho novamente de 3 pontos altos. 1, 2, 3, simbolizando o primeiro ponto alto. Vou laçar a minha agulha, vou fazer mais 2 pontos altos para completar os 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faço 2 correntinhas de separação, vou para o próximo espacinho de correntinhas, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fiz os 3 pontos altos, faço 2 correntinhas de separação. Vou para o próximo espacinho, faço 3 pontos altos. E 3. Fiz os 3 pontos altos, faço 2 correntinhas de separação, espacinho de correntinhas, faço os 3 pontos altos. E seguindo essa orientação, vou fazer isso por toda a minha volta e retorno com vocês no finalzinho para o vídeo não ficar muito longo. Então, aqui tô chegando no finalzinho, vou fazer aqui o último grupinho de 3 pontos altos. Gente, peço desculpa pela iluminação, acho que não tá focando muito bem, não. Faço aqui 2 correntinhas, venho no pezinho da terceira correntinha que iniciei meu trabalho, faço um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. Não está focando bem, né? Aqui eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no espacinho de 2 correntinhas, onde vamos iniciar a próxima volta. Vou subir aqui 3 correntinhas, simbolizando o primeiro ponto alto. Laço a minha agulha, volto no espacinho e faço mais 2 pontos altos para completar os 3 pontos altos. Opa! Deu uma enganchada. É ruim quando dá essa enganchada. Pega aqui
fazer aqui o terceiro, né? Fiz aqui 3 pontos altos, faço aqui 1, 2, fazer 2 correntinhas novamente. Vou para o próximo espacinho de 2 correntinhas, faço os 3 pontos altos. 1, 2 e o de número 3. 3 pontos altos, faço aqui 2 correntinhas, laço a minha agulha no espacinho de 2 correntinhas, faço os 3 pontos altos. 2 e 3. Fiz os 3 pontos altos, faço as 2 correntinhas, no espacinho de 2 correntinhas, faço os 3 pontos altos. Seguindo essa orientação, vou fazer isso por toda a minha volta e retorno com vocês para o vídeo não ficar muito longo. Chegando aqui no finalzinho, vim fazer aqui junto com vocês, vou fazer aqui o grupinho de 3 pontos altos. Faço aqui 1, 2 correntinhas, venho no pezinho da terceira correntinha que iniciei, prendo com um ponto baixíssimo. Finalizando aqui mais uma volta, vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no espacinho de 2 correntinhas. Caminhando com ponto baixíssimo. Cheguei aqui no espacinho de 2 correntinhas, faço um ponto baixíssimo, tá? Ficando assim. Agora aqui já vamos aumentar o número de correntinhas. Vocês podem fazer aumentar o número de correntinhas observando se o ponto tá embabadando, emborcando, certo? Então, aqui, eu já subo 3 correntinhas, simbolizando o primeiro ponto alto dos 3. Faço aqui mais 2 pontos altos, simbolizando agora os 3, né? Fiz os 3, agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas de separação. Vou para o próximo espacinho de correntinha e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Fiz os 3 pontos altos, faço 3 correntinhas de separação. 1, 2 e 3. Próximo espacinho, ó. Faço os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 pontos altos, faço 3 correntinhas de separação. 1, 2 e 3. Espacinho de 2 correntinhas, 3 pontos altos. Seguindo essa orientação, vou fazer isso por toda a minha volta e retorno com vocês no início. Chegando aqui no finalzinho, vim fazer com vocês. Estamos trabalhando agora com 3 correntinhas de separação. Faço aqui as 3 correntinhas. Venho no pezinho da terceira correntinha que iniciei, prendo com um ponto baixíssimo. Aqui, caminhamos com um ponto baixíssimo até chegar no espacinho de correntinhas, onde vamos repetir o processo. Aqui, para o vídeo não ficar muito longo, vou fazer mais 2 carreiras seguindo essa mesma orientação. Nos espacinhos de 3 correntinhas, fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas de separação, nos espacinhos 3 pontos altos. 3 correntinhas de separação, nos espacinhos 3 pontos altos. Vou fazer mais 2 carreiras depois dessa e retorno com vocês. Em todas elas vão ficar com 3 correntinhas de separação, certo? Vou fazer aqui as minhas 2 carreiras que estão faltando e retorno com vocês para que assim o vídeo não fique muito longo. Bom, estou aqui chegando aqui no finalzinho. Vim trabalhando 3 pontos altos nos espacinhos de 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto que iniciei, ponto baixíssimo. Caso queira continuar fazendo esses espacinhos de 3 pontos altos, 3 correntinhas nos espacinhos, vocês podem continuar fazendo mais carreirinhas. No meu caso, eu vou finalizar aqui. Outra coisa, caso vocês não queiram finalizar com ponto baixíssimo, até o meio das 2 correntinhas, vocês podem fazer dessa forma aqui. Ó, ao invés de fazer as 3 correntinhas, você laça a agulha, ó, vem no primeiro ponto, puxa 1, puxa 2. Aqui já simboliza aqui, ó, mais ou menos as 3 correntinhas. Aí você vem aqui dentro, ó, faz um ponto baixo, uma correntinha. Faz aqui os 2 pontos altos restantes, ficando aqui, ó, com 3 pontos altos. Faz 1, 2, 3 correntinhas, vem no espacinho e vai completando. Assim, não vai ficar essa marcação de início de carreira. No entanto, aqui, eu vou finalizar com as 3 correntinhas, como já é a parte final, né? Vem aqui no primeiro ponto, iniciei um ponto baixíssimo. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui, eu fiz aqui. Vou resumir aqui para vocês. Fiz aqui, ó, primeira carreirinha de 3 pontos altos. Aqui eu fiz com uma correntinha, mas vocês podem fazer com 2 correntinhas, tá?
3 pontos altos, 2 correntinhas, pula 1, 3 pontos altos, 2 correntinhas, pula 1, 3 pontos altos. Aqui da mesma forma, nos espacinhos de 3 correntinhas, de 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Aqui já iniciei com 2, né? 2 correntinhas, 2 correntinhas, 2 correntinhas. E aqui já iniciei com 3, certo? Então aqui, carreira de grupinhos aqui, de bloquinhos, eu fiz aqui, ó. Após aqui, essa aqui de aumento, de pontos, sobre pontos, né? Aqui é a carreira de bloquinho. Primeira carreira de bloquinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, eu fiz aqui as 2 carreiras faltantes, que estava faltando, com 3 correntinhas. Agora vamos dar sequência aqui ao nosso trabalho. Como eu vou parar aqui, né? Vocês podem continuar fazendo carreirinhas de bloquinhos, caso deseje, tá? Vocês podem fazer mais carreirinhas de bloquinhos. Aqui onde eu parei, eu vou fazer aqui mais uma carreirinha de pontos altos. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Eu vou iniciar com 3 correntinhas mesmo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar minha agulha, venho aqui, ó. Aqui eu vou pegar a alcinha de trás, vocês podem pegar ao todo, ok? Ó, e vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto. Vou deixar a alcinha aqui de trás, vocês podem pegar ao todo, ok? Aqui nas 3 correntinhas, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto. Para cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Lembrando que vocês podem pegar ao todo, ok? Aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Tô pegando a alcinha aqui de trás, vocês podem pegar ao todo, beleza? Ó, ponto alto. E aqui, vocês podem pegar assim, ó. Fazendo os 3 pontos altos assim, caso deseje, ok? No meu caso, eu vou pegar aqui a alcinha de trás da correntinha. Então, Outra coisa bem importante. Aqui, caso vocês não queiram fazer adaptação na próxima carreira, aqui, nesta volta, vou precisar fazer 2 diminuições. 2 diminuições aqui, nessa volta, caso não queira fazer uma adaptação na próxima carreira. Então, é dessa forma. Vou fazer ponto em cima de ponto. Caso não queira fazer adaptação da próxima carreira, faço 2 diminuições aqui e retorno com vocês. Chegando aqui no finalzinho, eu acabei esquecendo de fazer as 2 diminuições. Não tem problema, aqui na próxima carreira eu vou fazer as 2 diminuições que faltam, tá? Então, aqui eu trabalhei ponto alto em cima de ponto alto, né? Nos espacinhos de 3 correntinhas fiz os 3 pontos altos. Não fiz as 2 diminuições, vou fazer as 2 diminuições na próxima carreira, ok? Então, ficou certinho. Beleza? Agora aqui vamos iniciar a nossa próxima carreira. Aqui eu já vou iniciar fazendo 3 correntinhas, equivalente aqui ao meu primeiro ponto alto. Aqui, vou para o próximo ponto, faço o segundo ponto alto. Próximo ponto, faço o terceiro ponto alto. Próximo ponto, 4. Próximo ponto, 5. Próximo ponto, 6. Próximo ponto, 7. Próximo ponto, 8. Próximo ponto, 9. Próximo ponto, 10. Então, aqui, vou fazer 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos. Lembrando que nessa carreira eu vou precisar fazer 2 diminuições. Então, eu vou escolher aqui os pontos, né? E vou fazer 2 diminuições nessa volta. Fiz aqui 10 pontos altos. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Então, fiz 10 pontos altos, 6 correntinhas. Laço a minha agulha e vou pular aqui. 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto, já prendo o meu fio. Fazendo assim, o primeiro ponto alto. Resumindo, fiz 10 pontos altos, 6 correntinhas, pulei 4 pontos de base e no quinto, já fiz o primeiro ponto dos 10. Fiz um ponto alto, no próximo, o segundo ponto alto. Próximo, o terceiro ponto alto. Próximo, 4. Próximo, 5. Próximo, 6. Próximo, 7. Próximo, 8. Próximo, 9. E no próximo, 10. Fiz 10 pontos altos. Faço agora 6 correntinhas de separação. Caso queira fazer com 7, podem fazer.
No entanto, eu estou fazendo com 6, laço a minha agulha, vou pular 4 pontos de base e no quinto ponto já prendo meu fio para formar os 10 pontos altos. Seguindo essa orientação, fazendo os 10 pontos altos, fazendo 6 correntinhas, pulando 4 de base, vamos fazer por toda a minha volta. Lembrando que aqui vamos fazer 2 diminuições para que assim a peça dê certinho no finalzinho. Vou fazer aqui a diminuição aqui, uma diminuição aqui que falta. No finalzinho eu faço a segunda diminuição junto com vocês, tá? Então aqui vamos precisar fazer 2 diminuições, pois na carreira anterior eu não fiz. Caso vocês tenham feito na carreira anterior a diminuição, nessa carreira não precisa fazer diminuição. Só pode fazer se no caso vocês não tenham feito na carreira anterior. Então, vou fazer essa volta e retorno com vocês no finalzinho. Então, aqui chegando no finalzinho, vou fazer aqui a segunda diminuição aqui junto com vocês. Já fiz a primeira diminuição no decorrer da volta. E aqui vou fazer a segunda diminuição aqui com vocês. Vou aqui, fiz 4 pontos altos, vou aqui para o próximo ponto, eu pego a alcinha da frente e pego a próximo ponto, pegando a alcinha ao todo. E vou fazer aqui um ponto alto, ficando aqui com 5 pontos altos. Então, aqui eu fiz a segunda diminuição. Vou para o próximo ponto, faço mais um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, no próximo mais um ponto alto. E aqui eu fiquei, ó, aqui o de número 10. Me sobrou, ó, fiz aqui 10 pontos altos, fiz uma diminuição aqui e fiz outras diminuições no decorrer da volta, ok? Então, nessa volta, vamos precisar fazer 2 diminuições. Aqui é a segunda diminuição que eu fiz aqui junto com vocês, para que não haja erro. E aqui me sobrou certinho os 4 pontos altos. Faço aqui as 6 correntinhas de separação e venho na terceira correntinha que iniciei com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. E nesta volta, ficamos com 23 espacinhos de 10 pontos altos e 23 espacinhos de 6 correntinhas, para não ter erro, ok? Agora, vamos prosseguir para a minha próxima volta. Agora, aqui, ó, notem que ficou certinho. A minha peça sobre a mesa ficou bem certinho, ok? Então, aqui vamos dar continuidade à nossa próxima volta. Agora, aqui, dando continuidade ao meu trabalho, eu parei aqui, ó. E agora, vamos dar continuidade. Vou caminhar com ponto baixíssimo para o segundo ponto. Aqui no segundo ponto, vamos fazer da seguinte forma. Faço uma correntinha, volto aqui no mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Próximo espacinho, o segundo baixo. Próximo, o terceiro ponto baixo. Próximo, o quarto ponto baixo. Próximo, o quinto ponto baixo. Próximo, o sexto ponto baixo. Próximo, o sétimo ponto baixo. E no próximo, o oitavo ponto baixo. Não trabalhei nem o primeiro e nem o último ponto. Laço a minha agulha, vou vir nas 6 correntinhas. E aqui nas 6 correntinhas, vamos fazer 10 pontos altos. Já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui, dentro das 6 correntinhas, fiz 10 pontos altos. Feito isso, fiz aqui os 10 pontos altos no espacinho de 6 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto, já venho para o segundo ponto e faço o primeiro ponto dos 8 pontos altos. 2, próximo 3, próximo 4, próximo 5, próximo 6, próximo 7, próximo 8. Então, fiz 8 pontos baixos novamente. Nota, então, que eu não trabalho nem o primeiro e nem o último ponto. Laço a minha agulha, volto novamente no espacinho de 6 correntinhas e vou fazer novamente os 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora o de número 10. Então, nas 6 correntinhas, fiz 10 pontos altos novamente.
pulo o primeiro ponto e já vou para o segundo ponto e faço o primeiro ponto dos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos baixos novamente. Não trabalho nem o primeiro e nem o último ponto. Laço a minha agulha e já venho nas 6 correntinhas e faço novamente os 10 pontos altos. Seguindo essa orientação, vou fazer isso por toda a minha volta e retorno com vocês quando finalizar. Vamos aqui de resumão novamente. Então, aqui, ó, não trabalho nem o primeiro ponto e nem o último. Vou para o segundo ponto, já faço o primeiro ponto dos 8. Fiz 8 pontos altos, não trabalho o último. Venho no espacinho de 6 correntinhas, 10 pontos altos. Não trabalho o primeiro, já vou para o segundo, faço 8 pontos baixos. Não trabalho o último, venho no espacinho de 6 correntinhas, faz 10 pontos altos, pulo o primeiro, já faço os 8 pontos baixos, pulo o último e faço nas 6 correntinhas 10 pontos altos. Vou fazer isso e retorno. Fiz aqui 10 pontos altos. Aqui eu vou cortar o fio, tá? Aqui eu vou cortar o fio e vou prender aqui primeiro com um ponto baixíssimo. Prendi aqui com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e aqui eu vou cortar o fio. Então, fica assim, tá? Então, aqui, em cada espacinho desse de 6 correntinhas, fiz 10 pontos altos. Pulei o primeiro, fiz 8 pontos baixos, pulei o último, tá? Ficou certinho aqui, ó. Ó. Agora, vamos iniciar com outra cor. Então, aqui, ó, prendi com ponto baixíssimo, deixa eu refazer aqui, ó. Fiz uma correntinha, né? Aqui eu vou passar esse fio aqui para trás. Vai fazer o escondimento depois. Deixei aqui para trás. Aqui é só passar por entre os pontos, tá? Fazer o arremate de sua preferência. Só passar aqui, ó, entre esses pontinhos. Então, eu deixei aqui por trás. Então, está assim. Agora, vamos prosseguir para a nossa próxima etapa, que vai ser a mudança de cor. Agora, vamos trabalhar aqui a parte do bico. Aqui, vamos pegar aqui em qualquer parte aqui onde tem os 8 pontos baixos. Aqui eu vou pular 2 pontos de base, vou vir aqui no terceiro, vou colocar o meu fio. Vocês podem fazer prender, né? Fazendo um nozinho. Aqui eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto. Primeiro ponto baixo. E já vou conduzindo aqui o ponto. Esse fio. Vou para o próximo ponto, o segundo ponto. Próximo ponto, o terceiro ponto. Próximo ponto, o quarto ponto. Notem que eu não trabalhei nem os 2 primeiros e nem vou trabalhar os 2 últimos. A partir daqui, vamos trabalhar aqui os 10 pontos altos, que no caso agora vai ser 10 pontos altos duplos, pegando por trás, ok? Então, aqui, vou laçar 2 vezes a agulha. O que a gente faz aqui, e aqui, a gente fazemos nos demais, ok? Aqui, lacei a agulha 2 vezes. Vou aqui por trás do ponto, ó, do primeiro ponto, passo a minha agulha aqui para trás, puxo o fiozinho, puxo uma vez, puxo 2, puxo 3. Uma correntinha, caso queira fazer 2, podem fazer. Fiz uma correntinha, laço 2 vezes a agulha. Vamos fazer o segundo ponto alto duplo. Coloco a minha agulha aqui, ó, de trás, passo aqui, ó, puxo o fiozinho, puxa uma, puxo 2, puxo 3. Segundo ponto alto duplo. Uma correntinha, laço uma, laço 2. Vou para o terceiro ponto alto, passo a minha agulha aqui, ó, passa aqui por trás, puxo o fiozinho. Então, puxo uma, puxo 2, puxo 3. Terceiro ponto alto duplo. Uma correntinha, laço 2 vezes a agulha. Vou fazer o quarto ponto alto duplo. Vou aqui, ó, para o próximo ponto, passa aqui por trás, puxo o fiozinho e puxo uma, puxo 2, puxo 3. Quarto ponto alto duplo. Uma correntinha, laço 2 vezes a agulha.
Vou para o próximo ponto, que é o quinto. Assim, passa aqui por trás, puxa esse fiozinho e puxo uma, puxo duas, puxo três. Uma correntinha, laço 2 vezes a agulha. Vou para o próximo ponto. Vamos fazer aqui, ó, puxa, puxa uma, puxo duas, puxo três. Uma correntinha, laço 2 vezes a agulha. Vou para o próximo ponto, ó. Passa minha agulha assim. Passa aqui para trás, puxo o fiozinho e vou puxar uma, puxo duas, puxo três. Uma correntinha, laça 2 vezes a agulha. Vou aqui, ó, por detrás do ponto. Puxa uma, puxo duas, puxo três. Uma correntinha, laço 2 vezes a agulha. Próximo ponto, ó. Pego o fio. Puxo uma, puxo duas, puxo três. Uma correntinha, laço 2 vezes a agulha. Vou aqui para o último ponto dos 10, ó. Passa minha agulha assim, ó. Volto aqui, ó. Puxa a laçadinha. Puxo uma, puxo duas, puxo três. Então, aqui fica dessa forma, ó. O que fizemos aqui, vamos fazer nos demais, ok? Então, aqui fica com 10 pontos altos duplos, intercalado de uma correntinha. Caso queira colocar 2 correntinhas de separações, vocês podem colocar. Feito o último ponto alto duplo, pulamos 2 pontos baixos. Venho no terceiro, prende com o primeiro ponto baixo. Próximo, o segundo ponto baixo. Próximo, o terceiro ponto baixo. Próximo, o quarto ponto baixo. Não trabalhamos nem os 2 primeiros e nem os 2 últimos. Laçamos a agulha 2 vezes e vamos repetir o processo aqui. Vamos fazer 10 pontos altos duplos, pegando aqui, ó, o ponto por trás, ó. Passa minha agulha aqui, ó, primeiro ponto, passa ela aqui para trás, puxa o fiozinho e faz o primeiro ponto alto duplo. Puxo uma, puxo duas, puxo três. Uma correntinha, laço uma, laço duas, segura aqui com o dedo, ó. Passa aqui a agulha aqui para trás do próximo ponto, ó. Passa aqui. Passo para trás, puxo o fio, puxamos uma, duas, três, formando aqui o segundo ponto alto duplo. Uma correntinha, laço 2 vezes a agulha, vou para o próximo ponto, passo a minha agulha aqui, ó. Passo para trás, puxo o fiozinho. E assim vai se formando o bico russo. Aqui estamos trabalhando o bico russo. Uma correntinha, laço uma, laço duas, ó. Passa a minha agulha assim, volta aqui para trás, puxa essa laçada do fio, puxamos uma, puxamos duas, puxamos três. Uma correntinha, 2 vezes a agulha, próximo ponto, ó. Passa aqui, puxa uma, puxo duas, puxo três. Uma correntinha, laço 2 vezes a agulha. Próximo ponto, puxamos uma, duas, três. Uma correntinha, laço 2 vezes a agulha. Próximo ponto, passa a minha agulha aqui, puxo o fio, puxa uma, puxo duas, puxo três. Uma correntinha, laço 2 vezes a agulha. Próximo ponto, ó, passa a minha agulha aqui, ó, passa para trás, puxa o fiozinho, puxa uma, puxo duas, puxo três. Uma correntinha, laço 2 vezes a agulha. Próximo ponto, ó, passa aqui para trás, puxa o fiozinho, puxa uma, duas, três. Estamos aqui com 9 pontos altos duplos, uma correntinha, laço 2 vezes a agulha, vamos fazer aqui o último. Passa a minha agulha aqui, passa aqui para trás, puxa o fiozinho, puxa uma, puxo duas, puxo três. Então, aqui fiquei novamente com 10 pontos altos duplos intercalados de uma correntinha. Aqui, pulo os 2 primeiros pontos baixos, vou no terceiro, prendo com um ponto baixo. Próximo, o segundo ponto baixo. Próximo, o terceiro ponto baixo. Próximo, o quarto ponto baixo. Não trabalho os 2 últimos, laço 2 vezes a agulha e vamos repetir o processo. Vou fazer isso até finalizar a minha volta e retorno com vocês aqui no início, ok? Não tem erro. É só fazer da mesma forma que eu passei para vocês. No finalzinho, uma correntinha. Vou fazer aqui os últimos pontos aqui para finalizar esta peça, uma correntinha. Ó. Uma correntinha, caso ache difícil, vocês podem pegar assim, ó, por trás. Também funciona.
ok? Ó, fica assim. Feito isso, venho aqui. No primeiro ponto baixo que iniciei, um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e este fio eu vou cortar. Finalizando assim. Fica dessa forma. Agora vamos trabalhar a nossa última carreira do tapete. Vou aproveitar aqui, vou fazer aqui essa correntinha e vou passar esse fio aqui, ó, por detrás. Vou passar esse fio aqui por detrás dos pontos, para fazer o arremate dele. Acabou desfiando um pouco. Passa aqui, 40 pontos, ó. Ficando aqui por trás. Vamos iniciar agora a última carreira. Vou fazer aquela saidinha inicial. E aqui, vocês podem pegar aqui, ó, no mesmo ponto onde a gente finalizou, tá? No entanto, eu vou aqui para o próximo. Vocês vão fazer aqui, ó, onde tem aqui um ponto, aqui os 4 pontos baixos. Vou aqui no segundo ponto. Vou colocar o meu fio, a laçadinha inicial, faço uma correntinha para prender. Volto no mesmo ponto, faz aqui, ó, ficando 2 laçadas, vou para o próximo ponto. Ficou 3 laçadas e aqui eu puxo tudo de uma só vez. Correto? Agora, venho aqui, ó, no espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo. Venho aqui para o próximo espacinho de uma correntinha, faz um baixo. Fiz um baixo, faço 3 correntinhas. Vocês podem fazer 2 caso queira. Volta aqui na laçadinha de 2, faz um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, volto no mesmo espacinho, faz um baixo. Vou para o próximo espacinho de uma correntinha, faz um baixo. 3 correntinhas. Na laçadinha de 2, um baixo. Volto no mesmo espacinho, mais um baixo. Vou para o próximo espacinho de uma correntinha, um baixo. 3 correntinhas. Laçadinha de 2 aqui, ó. Um baixo. Volto no mesmo espaço, um baixo. Ficando dessa forma. Aqui vocês podem fazer com 2 correntinhas, caso não queira fazer com 3. Vou para o próximo espacinho de uma correntinha, aqui vai ser diferente. Faz um baixo. E aqui eu vou fazer 8 correntinhas. Vocês podem fazer com 6 ou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer com 8. Vem aqui, ó, nessa laçadinha de 2, faz um ponto baixo. Volta aqui no mesmo espaço, faz um baixo. Ficando assim, a do meio. Ok? Vou para o próximo espacinho, faz um baixo. 3 correntinhas, laçadinha de 2, um baixo. Volto no mesmo espaço, um baixo. Próximo espacinho de uma correntinha, um baixo. 3 correntinhas, laçadinha de 2, um baixo. Volta no mesmo espaço, um baixo. Próximo espacinho, um baixo. 3 correntinhas, laçadinha de 2, um baixo. Mesmo espacinho, faz um baixo. Ficando novamente com 3 picôzinhos de 3, tá? Volta aqui nesse último espacinho de uma correntinha, faz apenas um ponto baixo. Ficando assim, ó. O que fizemos aqui, vamos fazer nos demais. Ok? Novamente, para não ter erro, vou fazer mais uma vez. Cheguei aqui, nas 4 pontos baixos. Pulo o primeiro, venho aqui no segundo. Puxo uma vez, ficou 2 laçadas. Vou para o próximo. Próximo ponto, ó, puxa uma vez, ficando 3 laçadinhas, aqui eu puxo tudo de uma só vez, ó. Ficando dessa forma. Vou aqui para o primeiro espacinho de uma correntinha, faz um baixo. Ó, fica assim, tá? Vou para o próximo espacinho de uma correntinha, um baixo. 3 correntinhas, laçadinha de 2, um baixo. Volto no mesmo espacinho, um baixo. Próximo espacinho, um baixo. 3 correntinhas, laçadinha de 2, um baixo. Mesmo espaço, um baixo. Próximo espacinho de uma correntinha, um baixo. 3 correntinhas, laçadinha de 2, um baixo. Venho no mesmo espacinho, um baixo. Ficando 3 picôzinhos de 3.
Agora, vamos para o próximo espacinho, faço um ponto baixo, é aqui o ponto do meio, vou fazer aqui 8 correntinhas. Fiz 8 correntinhas, venho na laçadinha de 2, faço um ponto baixo. Volto aqui no mesmo espaço, um baixo. Ficando dessa forma aqui o ponto do meio. Próximo espacinho de uma correntinha, um baixo, 3 correntinhas, na laçadinha de 2, um ponto baixo. Volto no mesmo espacinho, um baixo. Próximo espacinho, um baixo, subo 3 correntinhas. Na laçadinha de 2, um baixo. Volto no mesmo espaço, um ponto baixo. Próximo espacinho, faz um baixo. Subo 3 correntinhas. Na laçadinha de 2, faço um ponto baixo. No mesmo espacinho, um baixo. Venho aqui no último espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Cheguei aqui dos 4 pontos baixos. Vou para o segundo ponto, puxo uma vez, ficando 2 laçadas. Vou para o segundo ponto, ó, coloco a minha agulha, puxo uma vez, ficando 3 alcinhas, puxo tudo de uma só vez. Venho aqui para o primeiro espacinho de uma correntinha, já prende com o primeiro ponto baixo. Vou para o próximo ponto, um espacinho, um ponto baixo, subo 3 correntinhas. Na laçadinha de 2, faço aqui um baixo. Volto no mesmo espacinho, um ponto baixo. Seguindo essa orientação, vamos fazer isso por toda a minha volta. Não tem erro, é só fazer a mesma coisa que eu passei para vocês nesses demais pontos. Bom, aqui estou chegando no finalzinho. Fazer aqui o último picôzinho de 3 correntinhas, venho no ponto, faço um ponto baixo, mesmo espacinho, um ponto baixo. Último espacinho, faz um ponto baixo. Venho aqui, ó, primeiro ponto, que iniciamos aqui, prendemos com um ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma correntinha e aqui eu posso cortar este fio. Cortei o fio e esse fio aqui, ó, vocês podem passar por entre os pontos, passar aqui por trás, ó, dos pontos, dar 2 nozinhos, passar uma colinha e fazer o arremate. Da mesma forma com esses demais, ó. Vocês vai colocar por entre os pontos, dar 2 nozinhos, passar uma colinha para que não venha se soltar, ok? Da mesma forma com esse, tá? Vai passando por entre os pontos e fazer o arremate de sua preferência. Então, aqui, a base do tapete está finalizada. O bico fica certinho. Ó, lembrando, se o seu fica embabadando, troca por uma agulha menor. Tiver querendo emborcar, tipo assim, coloca uma agulha maior, tá? O segredo é se reinventar, testar, tá? E não desistir, ok? Agora vamos para a parte das aplicações. Vou reservar aqui a minha peça, fazer os arremates que estão precisando e vou fazer agora a parte das aplicações. Dando procedimento ao trabalho, eu vou agora começar a fazer a parte das aplicações. Vamos iniciar pela parte do olhinho. Para o olho, eu vou utilizar o barbante branco número 6. Vocês podem utilizar o fio de sua preferência. No caso, eu vou utilizar o barbante número 6. Então, vamos iniciar aqui o olhinho, vou fazer o círculo mágico. E aqui, dentro do círculo mágico, vou fazer aqui 3 correntinhas. Aqui equivale ao primeiro ponto alto. Vou laçar minha agulha. E aqui dentro desse círculo mágico, vou fazer mais 17 pontos altos. Ao contar com as 3 correntinhas que iniciei, vou ficar aqui dentro desse círculo mágico no total de 18 pontos altos. Vou fazer aqui os 18 pontos altos e retorno com vocês. Então, aqui eu fiz um total de 18 pontos altos. Fiz aqui 18 pontos altos. Vou fechar esse círculo mágico e vou fazer da seguinte forma. Vocês podem prender, ó, esse fiozinho aqui, ó, do círculo mágico, vocês podem passar por entre os pontos. Aqui, vocês podem finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. No entanto, eu vou fazer igual eu fiz na base, veja. Vou pular o primeiro ponto, vou vir no segundo ponto, passo a minha agulha de trás para frente, puxo esse fiozinho aqui para trás, ó. E vou aqui, ó. Aqui fica sendo o ponto em que pulei. Ó. Agora, com a minha laçadinha de trás, agora passo aqui, ó, pra frente, ó. Está aqui atrás, ok?
Agora, passa aqui, ó, e faço um ponto baixo. Deixa eu refazer aqui, ó. Aqui, um ponto baixo. Uma correntinha. Aqui já equivale ao primeiro ponto. Volto aqui e vou fazer mais um ponto alto no mesmo ponto. Nessa volta, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos para cada ponto de base. Nessa volta, vou trabalhar 2 pontos altos juntos para cada ponto de base. Vou fazer isso até chegar no finalzinho, onde retorno com vocês. Então, aqui chegando no finalzinho, vou fazer aqui o último aumento, aqui nesse tracinho. Vou fazer aqui os 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E vou finalizar da mesma forma. Caso deseje, já pode finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto de base. No entanto, eu vou fazer dessa forma. Dou uma puxadinha, vou pular o primeiro ponto, venho para o segundo ponto, coloco a minha agulha de trás para frente, puxo essa laçadinha aqui para trás, ó. Com esse fiozinho que fica sendo o ponto em que pulei. Ó, ficando assim, certinho, a minha segunda carreira do olhinho. Aqui onde eu parei, ó, onde eu finalizei, venho aqui, ó, no ponto, puxo essa laçadinha aqui, formando um ponto baixo, faço uma correntinha. Aqui equivale ao meu primeiro ponto alto. Laço a minha agulha, volto no mesmo espacinho, faço um ponto alto, formando o primeiro aumento. Fiz o primeiro aumento. Então, na segunda carreira, trabalhei 2 pontos altos juntos para cada ponto de base. Nesse será um aumento, um ponto sozinho. Fiz um ponto sozinho. No próximo, eu faço o aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Fiz o aumento, vou para o próximo ponto, trabalho um ponto sozinho. Fiz o ponto sozinho, agora eu faço o aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, nessa terceira carreira do branco, vamos fazer um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho, por toda a minha volta e retorno com vocês no finalzinho. Ao chegar aqui no finalzinho, eu vou fazer aqui o último aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Agora, nesse tracinho aqui que pulei, vamos fazer um ponto alto, o ponto alto que está faltando. E feito o último ponto, eu vou cortar o fio. Caso queira, já pode prender com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, caso deseje, tá? No meu caso, eu faço dessa forma, corto o fio. O primeiro ponto aqui, onde é o ponto baixo de uma correntinha, vem aqui, ó. Passa a minha agulha aqui de trás para frente, puxa esse fiozinho. Com uma agulha de tapeceiro fica bem melhor. Aí eu faço isso, dou uma viradinha, coloco a minha agulha aqui nesse ponto aqui de trás, ó. Do ponto em que pulei. Vem aqui nas 2 laçadinhas aqui do ponto aqui, desse lado aqui, ó. Nas 2 laçadinhas. Lembrando que vocês podem prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto, caso não queira fazer assim. E puxa essa laçadinha aqui. Ficando dessa forma aqui, a parte da frente. Ok? Então, aqui, fica dessa forma aqui. Trabalhei aqui 3 carreirinhas aqui no branco. Aqui fica aproximadamente 14 gramas aqui do barbante branco, tá? Caso, vamos fazer mais um igual a esse, tá? Agora, vamos utilizar o fio verde. Com o fio verde, vocês vão colocar em qualquer ponto de base, faça aquela laçadinha inicial. E venho em qualquer ponto de base desse, tá? E vamos aqui, ó. Venho aqui, no último ponto aqui do aumento, fica mais fácil fazer os aumentos, né? Então, aqui, faço uma correntinha e um ponto baixo aqui. E faço uma correntinha, que já simboliza um ponto alto. Laço a minha agulha e aqui eu já faço mais um ponto, formando o aumento. Então, aqui fica o primeiro aumento. Já vou conduzindo esse fiozinho. Então, nessa carreira, na carreira anterior, eu trabalhei um ponto sozinho. No próximo, 2 juntos. Nessa será o aumento, 2 pontos sozinhos, 1, 2. Feitos os 2 pontos sozinhos, faço o aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Fiz o aumento, faço 2 pontos sozinhos. 1. Próximo, 2. Fiz os 2 pontos sozinhos, no próximo eu faço os 2 pontos juntos, que é 2 pontos no mesmo ponto. 1 e 2. Dessa forma, eu vou fazer por toda a minha volta e retorno no finalzinho aqui junto com vocês. Então, aqui, vou fazer aqui o último ponto, o último aumento, né? Faço aqui os 2 pontos sozinhos. 1 e 2. Aqui, caso vocês queiram fazer apenas uma carreira no verde, caso queira fazer apenas uma carreira no verde, vocês vão finalizar aqui, prendendo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto de base.
Então, aqui no resumo, fiz uma carreira aqui de verde. Caso queira o olhinho maior, vocês vão fazer mais uma carreira com verde. Como vamos fazer da mesma forma. Caso queira apenas um, já vai prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Caso queira fazer mais uma carreirinha do verde, vai pular o primeiro ponto, passa aqui pro segundo, passa esse fiozinho aqui, ó, aqui pra trás. Esse fio é um pouco meio... Deixa eu dar uma puxadinha assim. Aí ficou aquele tracinho, simboliza o ponto que eu pulei. Vem aqui, ó, passo um baixo e uma correntinha. Aqui vamos fazer o primeiro ponto. Venho aqui, passo mais um ponto, que simboliza o aumento. Na carreira anterior eu trabalhei 2, aqui eu faço 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. 3 pontos sozinhos. No próximo trabalhamos 2 juntos. 1 e 2. Fiz o aumento, 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. E no próximo, o aumento. Dessa forma, faço por toda a volta e retorno com vocês no finalzinho. Como eu ainda estou definindo se eu vou fazer com 2, o olhinho maiorzinho. O olhinho maiorzinho serve para um trabalho, tipo, mais de 1 metro, tá? 1 metro. Esse meu tapete, ele é, tipo, 80 e poucos centímetros. Então, caso a pessoa for fazer maior, com 2 carreiras do verde, fica essencial, fica melhor, tá? Vou fazer isso por toda a volta e retorno com vocês aqui no finalzinho. Então, aqui, ó, fiz por toda a volta, tá? E como aqui já é o finalzinho, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, onde tem um ponto baixo e uma correntinha, prendo com um ponto baixíssimo, tá? Então, fica assim. Então, para finalizar, eu vou caminhar com pontos baixíssimos por cada ponto desse. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para cada ponto de base, tá? Caminho com um ponto baixíssimo para cada, ó, ponto de base, para finalizar o olhinho aqui. Ó, vou fazer isso por toda a volta, fazendo ponto baixíssimo para cada ponto e retorno com vocês. E olha só como fica, depois finalizado, eu cortei com ponto baixíssimo, tá? Finalizei com ponto baixíssimo por toda a volta, fica uma peça assim, ó, bem ajeitadinha, tá? Então, caminhei com ponto baixíssimo para cada ponto de base e cortei o fio. Esse excesso aqui é só passar por entre os pontos e esconder estes fios, ok? Então, fica assim. Vamos precisar fazer outro igual. Lembrando, caso vocês queiram a peça menor, vocês vão fazer apenas uma carreira aqui de verde, né? E finalizar. Eu fiz mais um, que eu vou ver se fica melhor com 2 carreiras do verde ou com uma. Então, aqui finalizei o último ponto, venho no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, da mesma forma do outro, eu vou caminhar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Por cada ponto, faço ponto baixíssimo, ok? Então, você vai definir se quer o olhinho com 2 carreirinhas do verde ou com apenas uma carreirinha do verde. Ele sendo pequeno, eu acho que com um fica melhor, ó. Então, aqui com uma carreira, aqui ele maiorzinho, tá? Caso vocês queiram a peça maior, vocês vão iniciar com mais, fazer a base, mais umas 2 carreiras da base, fazer mais carreirinhas de bloquinhos para chegar mais ou menos a 1 metro, ok? Então, aqui, o olhinho, esse aqui fica ideal, caso alguém queira continuar aumentando o tapete. Esse aqui, caso queira continuar com a mesma quantidade de pontos, o mesmo ponto em que iniciei o trabalho, a mesma quantidade de carreiras, tá? Então, eu vou definir, para ver se eu vou ficar com pequeno ou grande. Agora, vamos para a parte do olhinho, a parte preta, que é igual tanto para o primeiro quanto para o segundo, ok? Então, o olhinho, iniciamos com o fio preto, que também é número 6. Vou fazer a laçadinha inicial, subo 3 correntinhas equivalente ao primeiro ponto, laço a minha agulha e aqui dentro vou fazer mais 13 pontos altos. Ao contar com as 3 correntinhas que iniciei, 14 pontos altos. Então, vou fazer os 14 pontos altos aqui e retorno junto com vocês. Então, aqui fiz os 14 pontos, fechei o círculo mágico, dou uma puxadinha aqui, pulo o primeiro ponto, venho aqui para o segundo ponto, passo a minha agulha de trás para frente, puxo essa laçadinha aqui, ó. Aqui, vocês podem finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, caso deseje, tá? E vamos aqui fazer a segunda carreira do preto. Ó, vem aqui,
Vou dar uma fechadinha aqui. O preto não dá pra visualizar muito, né? Mas acredito que vocês vão entender. Fiz aqui 14 pontos altos, ok? Caso não queira fazer assim, como eu finalizo, vocês podem fechar com um ponto baixinho. Lembrando que caso vocês não queiram finalizar assim, como eu finalizei, vocês podem finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Então, aqui eu finalizei, vem aqui, ó, nesse ponto aqui, e faço aqui um ponto baixo, uma correntinha. Simbolizando o primeiro ponto, volto no mesmo ponto e trabalho um ponto, ficando 2 pontos altos juntos. Então, nessa segunda carreira do olhinho preto, vou trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base. Trabalho 2 pontos altos para cada ponto de base e retorno junto com vocês. No total, vamos ficar com 14 aumentos. Vamos precisar fazer 2 desse. Então, finalizei aqui, cortei o fio, eu deixo um excesso. Caso queira um excesso maior, caso você queira bordar o olhinho, tá? Tipo corujinha, fica bonito também. Então, aqui eu finalizei. Eu vou definir ainda, pulo o primeiro ponto, né? Vem aqui para o segundo ponto. Passa aqui a minha agulha aqui por trás, ó. Puxa essa laçadinha aqui. Dessa forma. Aqui, passa a minha agulha aqui, ó. Da mesma forma que eu finalizo a parte do verde. E passa aqui para trás. Finalizando assim, que é só dar um ajuste. E fica assim, tá? Lembrando, caso queira bordar o olhinho, vocês vão deixar cortar um fio, um excesso a mais na peça. Ok? Então, no olhinho, fica a primeira carreira com 14 pontos altos, a segunda carreira fazendo aumentos para cada ponto. Ok? Então, fica assim. Ó, aqui a parte do verde, aqui vamos colocar mais ou menos assim, ó. Ficando assim. No olhinho menor, ó. Assim. Então, vocês que vão definir. Se querem assim com o olhinho menor. Ou com o olhinho aqui, ó, maior. Ok? Ficando assim. Agora, vamos para a bochechinha. Parte do sorriso. Que é essa aqui. Eu não vou fazer aqui. Como eu já fiz, eu vou passar para vocês. Então, a parte da bochechinha, eu iniciei aqui, ó, com 16, fiz um anel mágico e fiz 16 pontos altos. Após fazer os 16 pontos altos, fiz na segunda carreira 2 pontos altos para cada ponto. Então, fica assim. E aqui é só fazer da mesma forma que eu finalizo. Finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto ou finalizar daquela forma que eu passei para vocês, ok? Então, é isso. Então, já fizemos a parte aqui da bochechinha, do olhinho, né? E agora, vamos para fazer a montagem. Aqui eu vou posicionar, ó. Aqui eu acabei fazendo o olhinho com 12 pontos altos e 2 pontos altos para cada ponto, ficando aqui na segunda carreira com 24 pontos altos, tá? Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Assim, da mesma forma o outro, ó. Vou fazer a colagem com cola quente, tá? Vocês podem utilizar a cola de sua preferência. Eu aqui no caso, eu vou passar só um pouquinho de cola, só para fixar a peça, né? Eu vou passar só um pouquinho de cola, não vou colar completamente. Caso venha dar um erro, dá para mim consertar. Então, aqui eu vou colocar em 3 para baixo, 3 para baixo. Vou ajeitar direitinho, ver como fica e vou mostrar a vocês. Aqui no caso da bochechinha, eu vou colocar a cola somente no meio, bem pouquinho aqui no meio, para quando eu vim fazendo o detalhe do sorriso, dar certinho, beleza? Então, eu vou aqui passar um pouquinho de cola bem aqui, só um pouquinho, tá? Exatamente para quando eu for fazer o sorriso, dar certinho. Então, eu não vou colar por completamente as aplicações. Eu vou fazer aqui as minhas e retorno com vocês para mostrar como ficou. E, ó, eu colei aqui, ó, tudo pela metade. Eu uso a cola quente, ó, não colei ao todo. Caso tenha algum erro, eu vou fazer o conserto, tá? Então, aqui, ó. Colei aqui, ó, com 3 espacinhos, ó. 1, 2, 3, ó. Posicionei os 2 olhinhos. Aqui da mesma forma. Não colei completamente. Caso eu note algum erro, eu descolo e faço a colagem certinho. Aqui no meio, ó, entre o olho, ficou aproximadamente 2 bloquinhos aqui, ó. 2 bloquinhos, mais ou menos uns 4 dedos, ó, entre o olhinho. E aqui, da mesma forma como eu falei, da bochechinha. Deixei aqui, ó,
3 espacinhos de um lado. 3 espacinhos de um lado. Ó. E aqui, ó, entre o olhinho e a bochecha, 29 pontos, né? Aproximadamente 29 pontos, daqui pra lá. E daqui pra lá, 29 pontos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse 8 aqui eu vou, ó, vai ser colado aqui a bochechinha, como eu não colei completamente. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aqui e 7 aqui, ok? E aqui, já marquei até onde eu vou fazer aqui, ó, o desenho da boca. Então, aqui com o fio preto, também é número 6, vou fazer aqui a laçadinha inicial e vamos fazer o detalhe aqui da boquinha, né? Ó, aqui eu vou passar minha agulha aqui por trás, ó, bem aqui no meio, ó. Bem aqui. E vou puxar a laçadinha do fio preto. Coloco o fio preto por detrás do tapete. Eu peço desculpa a vocês, caso não dê para visualizar bem, ó. Vou pegar essa laçadinha e vou puxar aqui pra frente, ó. E vou fazer aqui, ó, pontos baixíssimos, fazendo o detalhe da boquinha, ó. Vou fazendo ponto baixíssimo, ó, formando assim o detalhe da boca, ok? Não tem erro. Caso vocês queiram fazer com a agulha de tapeceiro, vocês podem fazer. Achar dificuldade, ó. Exatamente aqui, ó, onde eu fiz somente a colagem somente de uma parte da boquinha, justamente para que fique escondido o excesso de fio ao finalizar, né? Ó, eu vou conduzindo, fazendo ponto baixíssimo até chegar na outra bochechinha vermelhinha, tá? Não tem erro, tá? Vou fazer o meu e retorno. Então, aqui cheguei no finalzinho, vou fazer mais um ponto baixíssimo. Aqui, você já pode cortar o fio, fazer aqui, esconder esse fio aqui dentro mesmo, fazendo um nozinho. Aí sim, já pode colar por completamente o sorriso, né? Essa parte do sorriso, ó. Vocês vão passar aqui, ó, dar um nozinho, vai ficar bem seguro. Passa na cola quente e não tem perigo de sair, tá? Ó, aí eu vou cortar aqui o excesso, aí vai ficar escondidinho aqui pela parte do vermelho, ó. Cola, fica escondidinho. Da mesma forma, o fio preto da parte de baixo, eu vou passar aqui pra cima e vou esconder ele, ok? Então, eu vou fazer a colagem aqui, o fio preto, esse daqui, ó, onde a gente iniciou, eu passo ele lá pra frente aqui, ó, a parte da frente, passo ele, dou uns 2 nozinhos e escondo ele por baixo aqui da parte vermelha, passo a colinha e está finalizado, ok? Ó, aí sim, é só dar uma cortadinha, ó, no excesso e fazer a colagem por completo, finalizando aqui a parte que estava faltando. Fica certinho, ó. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. E chegamos mais um finalzinho de vídeo. Já fiz todas as colagens, então a minha peça ficou assim, ficou certinho. Como vocês estão vendo, eu optei pelo olhinho menor. O olhinho maior fica ideal para um tapete que tem aproximadamente mais de um metro e pouco, ok? Com as orientações que eu passei, vocês podem fazer com 1 metro certinho. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E é isso. Um super cheiro e até o próximo vídeo.